Para você que está chegando agora no canal Foto e Hardware, me chamo Fábio Vilela e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre velocidade de HD, nível de ruído, enfim, é um papo rápido, reto, e eu vou mostrar para vocês aí o que a gente tem de diferença entre um HD externo de desktop, aquele maior que requer fonte de alimentação, e um HD portátil que é externo também, porém de menores dimensões, e a gente só precisa do cabo USB conectado, ambos na USB 3.0 do computador. Então eu vou abrir aqui um programa que já é conhecido para muita gente, Crystal Disk Info, né? Vocês estão vendo aí uma unidade da Seagate de 8 TB, é o famoso 8 TB Backup Plus, aquele que vem com dois hubs USB na parte frontal. Vocês estão vendo as especificações aí do fabricante, a unidade está saudável e está operando no momento em idle a 36 graus. O outro HD que eu estou testando aqui é um HD da Western Digital, portátil, a versão Elements SE. Vocês estão vendo aí que a unidade também está saudável e a gente está trabalhando uma temperatura de 31 graus Celsius. Aqui a gente já vê uma diferença, que esse aqui no caso suporta o Trim e no caso do Seagate a gente não vê essa informação, tá? Uma outra curiosidade é que no Seagate de 8 TB, por incrível que pareça, aqui me mostra o modo de transferência atual, que ele suporta a SATA 600, né, que é o SATA 3, mas ele está trabalhando em SATA 2, que é o 300 megabytes por segundo. No caso do Western Digital Elements SE, a gente tem aí tanto a velocidade de suporte quanto a de transferência, os dois em SATA 600, ou seja, SATA 3, 6 gigabits por segundo, né? Então já está aí uma diferença além do Trim. E bom, aqui a rotação 5400 RPM, muito provavelmente todos esses discos já são SMR, tá? Eles não são feitos no padrão PMR, que é um padrão mais antigo aí de gravação perpendicular e portanto mais rápida. Esse aqui, na verdade, o SMR ele é feito com um padrão de telhas, né, que o pessoal fala. Quem não conhece muito essa informação pode buscar na internet aí discos PMR e discos SMR. Tem uma grande diferença, a maioria está vindo tudo SMR hoje por conta do baixo custo. Só que com um problema de ele ser um pouquinho mais lento, na verdade bastante lento em relação aos discos PMR. Bom, eu vou abrir aqui o teste que eu já fiz. Então a gente vê aqui do lado esquerdo da tela o teste feito em cima do HD de 8 TB, Backup Plus da Seagate, onde a gente vê aí as taxas de leitura sequencial na faixa entre 160 e 149 megabytes por segundo. Já as taxas de leitura randômicas são bem baixas. No caso da escrita, a gente vê aí entre 105 e 120 as sequenciais e as randômicas 9, 5, 6, tá? Isso são os dados aqui do Crystal Disk Mark, que na verdade é o mesmo desenvolvedor do software Crystal Disk Info. Agora eu vou abrir do Western Digital Elements, que o pessoal fala que os portáteis eles são mais lentos. Então vamos ver quanto que ele é mais lento. Então ali a gente está vendo aqui do lado direito da tela as leituras sequenciais trabalhando entre 95 e 86, no caso arredondando aqui, tá? As randômicas 0.5, 0.4, que está bem parelho com o externo da Seagate. Porém, as taxas de escrita, que eu acho que são bem importantes no caso de você estar fazendo uma gravação de arquivos dentro do HD, que eu acho que são mais importantes do que a leitura, estão bem pareadas. Então quando as pessoas falam, né, o pessoal fala, ele é mais rápido, o externo normal alimentado por fonte. Sim, ele é mais
mais rápido em termos de leitura, porém de escrita eu não estou vendo tanta diferença. Lembrando que esse aqui é uma unidade de 8 terabytes e essa aqui é uma unidade de 4 terabytes. Então assim, pessoal, eu acho que em detrimento de tudo o que tem de vantagem numa unidade portátil, além de você não precisar de uma fonte de alimentação, de repente você está num local que é difícil achar tomada, às vezes precisa achar um adaptador, porque muitos desses discos têm padrão internacional, não vem com o padrão brasileiro, tem que usar um adaptador. O que mais? Ele é portátil, praticamente o tamanho de 4 discos portáteis é o tamanho de um externo. Isso aí é uma vantagem muito grande para quem vai armazenar o HD num armário, em algum local, ele ocupa muito menos espaço. Eu vejo a desvantagem da velocidade realmente de leitura, mas não tanto, porque eu fico imaginando o que a gente precisa de leitura a 160 megabytes por segundo em detrimento de 93, por exemplo. Né? Que arquivo que a gente vai ler que vai precisar de uma taxa de leitura tão grande? A não ser que de repente você esteja numa edição de vídeo, que isso puxe muito da leitura do HD, mas ainda assim eu acho que não, na minha percepção, já que a gente vê aí que um arquivo de 4K ele é gravado a 100 megabits por segundo, vamos supor que seja gravado a 400 megabits por segundo. Isso a gente fazendo a conta, convertendo para megabytes por segundo, a gente vai ter uma taxa aí de 100 mega por segundo. No caso de um arquivo de 400 megabits, que é raro, somente câmeras mais top de linha, como uma GH5 da Panasonic, por exemplo, e alguns outros modelos específicos do mercado vão estar trabalhando com uma taxa tão alta assim de escrita na hora da gravação, portanto na hora da leitura também. Então a maioria das câmeras vai estar gravando a 100 megabits por segundo, que já é uma taxa muito boa, e a gente convertendo para megabytes por segundo dá em torno de 12,5 a 13 megabytes por segundo. Portanto, qualquer um dos dois discos em termos de leitura iria suprir essa necessidade. Mas aí a gente poderia imaginar uma outra situação, um HD de 8 TB com bastante informação, a gente precisa fazer uma pesquisa. Ok, nesse momento eu acho que de repente ali uma leitura sequencial bem alta vai dar uma diferença. Porém, se a gente tiver arquivos talvez menores e uma leitura randômica, aí eu acho que ambas as unidades ficam bem pareadas. A escrita do Western Digital portátil 4 TB eu achei até um pouco melhor na escrita randômica em relação à escrita que a gente vê aqui no HD de 8 TB da Seagate. Pelas pesquisas que eu fiz, eu não encontrei nenhum dado técnico, nenhum software que identifique se o HD ele é com a tecnologia SMR ou se é com a tecnologia PMR. Como a maioria das informações que eu consultei dizem que esses discos mais novos são todos SMR, então eu estou contando que a gente está com paridade aqui em termos de tecnologia nos dois dispositivos. Portanto, eu acho que realmente no final das contas a gente perde, no caso da unidade portátil, em termos de tamanho, né, da capacidade do disco, porque ele usa um disco menor, tem uma capacidade inferior em termos de pratos. Então a gente, pelo que eu pesquisei aqui, a gente está em 2020, eu vi o maior disco portátil sendo o da Seagate, 5 terabytes. Já esses discos maiores alimentados por fonte, a gente tem aí, se eu não me engano, até 14 terabytes. Eu não fiz uma pesquisa muito profunda no tema, em termos de capacidade de disco, mas é isso que eu consigo observar fazendo uma leitura muito superficial. Em termos de temperatura, o drive menor, no caso portátil, ele aquece menos, a gente está vendo aí uma temperatura em idle 31 graus Celsius, e no caso do HD da Seagate de 8 TB, ele tem aí 39 graus Celsius no momento que eu estou gravando o vídeo, também em idle, ambos os discos estão sem atividade no momento. Porém, uma coisa interessante que eu vi na hora da execução do teste, em termos de ruído, que é algo que o pessoal comenta muito e tem muita dúvida, eu não tenho a tela do celular aqui para mostrar para vocês, eu usei um decibelímetro para poder aferir o nível de ruído de ambas as unidades. A média do Seagate 8 TB estava dando entre 18 a 20 decibéis.
e em contrapartida na unidade portátil da Western Digital eu consegui entre 8 a 9 decibéis, ou seja, é a metade de ruído que você tem aí operando em cima da tua mesa, do teu espaço de trabalho. Lógico que eu fiz esse teste durante o dia, tem ruídos externos havendo aqui perto da onde eu estou gravando o vídeo, tem construções aqui do lado, pessoas com talhadeira, então pode ter havido alguma influência na questão da aferição, porém realmente eu não acho que tenha influenciado tanto, já que é uma média. Esse teste ele dura entre 2, 3, 5 minutos, dependendo do tamanho, da velocidade da unidade, então eu acho que não está muito fora, né? Eu não vi a folha de dados de cada fabricante, especificamente desses modelos, porém o que eu noto é que realmente a unidade portátil ela é muito mais silenciosa. Então, se a gente for colocar aí nas características principais de cada um, eu acho que a compra de uma unidade portátil, eu acho que ela é mais vantajosa, ainda que tenha o valor um pouquinho maior, mesmo que a velocidade de leitura seja um pouquinho mais baixa, mas eu acho que ainda compensa bastante pelo espaço de armazenamento físico. Como eu mencionei anteriormente, a gente tem aí a cada 4 unidades portáteis, a gente tem o tamanho de uma unidade externa normal, né, alimentado por fonte. Então acho que são várias vantagens a favor da unidade portátil, ainda que com uma penalidade em termos de velocidade de leitura e também preço, mas em outra via a gente consegue observar que ele tem muitas vantagens, como eu já mencionei anteriormente. Então acho que é isso, pessoal, deu para dar uma explicação geral do que eu queria passar para vocês. Eu acho que é um vídeo interessante porque muita gente tem dúvida na hora da compra. Eu mesmo tô fazendo um upgrade aqui no meu banco de armazenamento e na verdade eu tô realmente muito propenso a pegar unidades portáteis, que eu acho que é a tendência do mercado, né? Muitos servidores, pelo que eu li, já estão usando unidades portáteis e não só pela realmente a velocidade de leitura. Então assim, eu acho que é uma tendência mundial. A gente está vendo as unidades de SSD baixando a cada dia no valor em termos de por terabyte. Então eu acho que a tendência é essa mesmo. Discos maiores, eles têm, pelo que eu li também, tem uma tendência maior a dar problema, já que unidades portáteis já são feitas para notebook, e pelo que eu li, não sei se a informação realmente é verídica, mas eles dizem que a resistência a choques de um HD portátil é maior do que um HD externo normal, já que o externo normal com fonte ele é projetado para ficar parado, né? É um sistema de armazenamento de dados, enquanto o portátil ele é um disco que pressupõe-se que ele vai estar constantemente em movimento. A pessoa vai estar sempre movimentando de um local para outro para poder levar para um escritório, para a casa de uma outra pessoa, ou de repente é um disco mais móvel, uma proposta mais de mobilidade, até por conta do tamanho reduzido, em detrimento do maior, que é um disco que normalmente vai ficar parado ali em cima da mesa, somente para armazenamento de dados. Beleza? Então, acho que é isso, pessoal. O vídeo não ficou tão longo, também não tão curto, mas eu acho que as informações são relevantes para quem está a fim de comprar, adquirir um disco rígido hoje de 4 ou 8 terabytes, está em dúvida entre qual pegar. Beleza? Então é isso aí. Um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal.